Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso terceiro congresso online do Fisiortopedia. E dessa vez a Nara vai apresentar o laboratório dela e vai falar de do que eles conversaram, né? Então foi um bate-papo em família praticamente aí, né? Então, Naira, fala pra mim um pouquinho o que eles vão ver nessa discussão sensacional. Gente do céu, vocês vão ver que eu quase chorei na aula. De fato, foi uma reunião, né, clínica do NAPAM, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Análise do Movimento, onde eu fui forjada ali com o professor Paulo Lucarelli, então foi ele o primeiro a ministrar a aula, mas junto comigo e com ele, a gente tem outras integrantes do laboratório, a Cíntia, que acabou de terminar o doutorado, assim, ficou com a gente muito tempo, e a Letícia, que além de dar aula na universidade, lá 9 de julho, também fez o mestrado há um tempo atrás com a gente. E a gente não podia falar de algo diferente, né? A análise do movimento, desde a parte laboratorial até a clínica, mas passeando um pouco sobre a história da dor femoropatelar, da análise do movimento sobre a dor femoropatelar, que é o que a gente faz há quase uma década lá no nosso laboratório. Então vocês vão ver que a curva da ciência, né, de análise do movimento voltada para o indivíduo com dor femoropatelar foi mudando e a gente foi contando um pouco dessa história para vocês, da importância da análise do movimento também voltada para algumas dúvidas clínicas e científicas com base na nossa história do laboratório. Então foi muito gostoso o bate-papo. O professor Paulo deu uma aula fenomenal, como sempre, e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para quem gosta da área, tá bom? Sejam bem-vindos, aproveitem a aula, curtam bastante. Muito bom. Então, galera, boa aula, espero que vocês gostem. E é isso. Até a próxima, valeu. Até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do terceiro congresso online do Físio em Ortopedia, agora com ênfase em membros inferiores e esporte. Para mim, é uma satisfação extra essa aula de hoje, porque, como eu estava falando ainda há pouco aqui com eles, estamos em família, estamos aqui vários integrantes do laboratório do meu coração, foi onde fiz mestrado, doutorado, sob a orientação desse que vos fala daqui a pouco, o professor Paulo Lucarelli. Então, estamos aqui com vários integrantes do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Análise do Movimento, o NAPAM, e vocês vão conhecer hoje, assim, muita coisa voltada tanto para a clínica quanto para a pesquisa sobre análise do movimento. Então, vamos discutir bastante coisa legal. Eu, sem muitas delongas, quero que todo mundo se apresente aqui. Vou começar pelo Big Boss, então, né? As meninas desculpem aí, mas eu vou começar por ele, indo contra o fluxo. Por favor, professor Paulo, se apresenta pra gente, dá um oi aí pra galera. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, em primeiro lugar, por estar aqui fazendo uma reunião do nosso grupo. Tudo bem que é uma reunião de meninas, né, do Clube da Luluzinha, mas é uma satisfação estar nessa aula aqui do Físio em Ortopedia, mostrar para vocês o que a gente vem fazendo aí nos últimos 10 anos no NAPAM. Para quem não me conhece, meu nome então é Paulo Lucarelli, eu sou fisioterapeuta e venho trabalhando na área de análise do movimento há praticamente 20 anos. Oriento mestrado e doutorado no Departamento de Ciências da Reabilitação da Uninove. Eu acho que é isso. Acho que está de bom tom por hora. Passa para as menininhas aí agora. Eu pedi para eles serem sucintos, tá, gente? Então ele foi bem modesto quanto ao currículo dele. E aí eu vou pedir para as meninas se apresentarem, minhas colegas e depois amigas de laboratório. Vou começar pela Cíntia. Pode se apresentar a Cíntia, depois a Letícia, para vocês conhecerem. Bem, oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui nessa reunião de laboratório, mas muito mais especial pelo portal que a gente está falando, né? Então, meu nome é Cíntia, eu sou fisioterapeuta, fiz mestrado sou formada, fiz mestrado pela Unifesp e doutorado na Uninove junto com o Paulo Lucarelli. Desde o mestrado eu venho acompanhando toda a minha coleta, inclusive do mestrado foi feita sobre coorientação do Paulo Lucarelli. Então, estou um tempinho aí no grupo, mirando fazer as contas. Muito bom, muito bom. Letícia, por favor. Olá, primeiro,
Um enorme prazer estar aqui falando com vocês, fiquei muito feliz pelo convite. E a minha formação também, sou fisioterapeuta, né? Depois me especializei em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo. E em paralelo, fiz o meu mestrado também sobre orientação do professor Paulo Lucarelli, né, lá no laboratório. E agora eu sou professora, docente do curso de graduação também da Universidade 9 de Julho. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui podendo falar com vocês. E, gente, não foi à toa que todos eles foram convidados. A gente tem né, sob orientação do professor Paulo, uma linha de pesquisa grande e há um bom tempo aí voltada para análise do movimento com pacientes com dor femoropatelar. E aí a gente vai abordar um pouco disso. Agora eu vou chamar o professor Paulo para expor para a gente aqui a aula dentro do formato que vocês já conhecem. E depois a gente começa o nosso bate-papo aqui na reunião em família, tá bom? Por favor, professor Paulo, pode compartilhar sua tela com a gente. Bom, pessoal, vou dar início à aula. Então, análise tridimensional do movimento. Essa aula ela vai ser aplicada às disfunções dos membros inferiores, em especial à dor femoropatelar. E, inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que eu considero que seja o que eu entendo que é o conceito de análise de movimento de uma forma geral, na amplitude da população, e depois eu vou especificar isso com base na nossa experiência do nosso grupo. Depois nós vamos bater um papo, tá? Essa aula, então, ela vai contar depois com a colaboração da professora Cíntia, da professora Letícia, e está sendo mediada por mim, ou apresentada por mim. Bom, a análise do movimento, ele por definição, o estudo de forma sistemática do movimento do corpo humano, por uma observação cuidadosa, né? Então, de forma sistematizada, então, existe método para fazer isso. A gente estuda o movimento de uma forma muito simples, pode ser feita por observação, mas ela há muitos anos vem sendo incrementada por instrumentação, ou seja, por uso de instrumentos que ajudam a gente a medir a mecânica do corpo e a ação dos músculos que faz com que o corpo se movimente. Eu trago aqui uma visão que eu chamei de tradicional, que eu acho que a maior parte das pessoas tem sobre a análise do movimento, que é a visão biomecânica única e exclusivamente, né? Então, isso aqui é uma adaptação da maior parte dos livros de biomecânica que vocês conhecem. Então, a análise do movimento acaba se misturando a esse fluxograma, né? Quer estudar a física, quer estudar a cinemática, que é o movimento, quer estudar a cinética, que são as forças que envolvem o movimento, estudar o movimento de forma angular, linear, velocidade, aceleração, posição, força, e talvez da forma mais próxima da prática clínica, estudar a cinesiologia e a anatomia funcional. No entanto, a análise do movimento na prática clínica, ela é mais que isso, ela é uma ferramenta que pode dar muito mais, né? Não que o que eu falei anteriormente seja pouco, mas ela pode dar muito mais do que simplesmente descrever o movimento de forma precisa. Então, os resultados da análise do movimento, atrelado a outros fatores, é uma ferramenta de importância diagnóstica grande, né? Então, nos auxilia a entender problemas e a diagnosticá-los do ponto de vista da função. Os resultados servem para guiar melhor o tratamento, para monitorar a progressão do tratamento, redirecionar o tratamento em situações onde o tratamento não vem obtendo sucesso, ou seja, reavaliar, usar essas ferramentas todas para reavaliar o paciente e mudar a direção do tratamento ao longo do curso do tratamento é extremamente importante. E também no momento da alta, uma vez que se o movimento foi o que fez o tratamento receber uma certa guia, né, uma certa conduta, uma certa linha de raciocínio, por que não usá-lo como uma ferramenta de prescrição de alta? No meu entendimento, e acredito que do nosso grupo, uma visão talvez mais contemporânea sobre a análise do movimento envolva muito mais do que a biomecânica, né? E eu falo isso, inclusive, com muito gosto, assim, porque foi ao longo desses anos, ao longo do convívio com os meus alunos e das meninas que estão aqui, que eu passei a observar isso de outra forma,
Também não que eu já não tivesse passado por isso em outras instituições onde eu trabalhei na área clínica, mas ficou bem mais claro para mim. Então, o conjunto, a análise do movimento, tem dentro dela a biomecânica, que é câmera, sensor inercial, plataforma, eletromiografia, atividade muscular, mas ela sozinha não é capaz de fazer todo o seu papel. Ela é coadjuvante dentro do processo. Dentro de um processo que hoje a análise do movimento já, e não só hoje, né, já há algum tempo, ela implica em ter um exame físico com características da função do paciente, do comportamento do paciente, com o uso de inúmeros questionários, de exames complementares, inclusive, não recentemente, mas para a gente, talvez mais recentemente, simulações computacionais com o uso de imagens e do sinal biológico. Nesse sentido, eu sou muito questionado se isso tudo é só usado para pesquisa ou qual é a aplicabilidade clínica, né? Se a aplicabilidade clínica está reduzida aí nesse sentido. Eu vejo que as duas pontas têm a mesma força para puxar essa questão da análise do movimento. Então, nesse sentido, eu peguei a experiência do nosso grupo, do NAPAM, escolhi a doença que a gente vem estudando mais, dos membros inferiores, que é a dor femoropatelar, e eu vou tentar construir a ideia de como usar a análise do movimento e balancear isso da melhor maneira possível entre as pesquisas que nós desenvolvemos e o uso disso na prática clínica. E ao término disso, provavelmente será complementado pela Cíntia e pela Letícia. Bom, se a gente entender que o paciente, né, o nosso primeiro contato com o paciente é uma anamnese, a história do paciente, então, para a análise do movimento, é importante que a gente faça uso, e a gente faz isso no laboratório, o uso de questionários, né, para inúmeros objetivos. Então, seja ele para mensurar a capacidade funcional, seja para entender a qualidade de vida do paciente, se ele tem medo ao se movimentar, se ele tem pensamentos catastróficos, se ele tem resquícios de depressão, se ele é um paciente deprimido. A gente avalia a dor dele de várias formas, por escala, mesmo mensurando isso por pressão. E a gente aplica para cada problema específico escalas de dor ou escalas de função específica também para cada problema. Isso não é análise do movimento, mas isso somado à análise do movimento nos enriquece mais em relação à hora da tomada de decisão. Da anamnese, ou seja, da parte de respostas que a gente tem verbais do paciente, o exame clínico também é algo que faz parte da análise do movimento. Então, de novo, não é só câmeras, plataformas e eletrodos e fios e tudo mais, né? Então, a gente faz uso e usa força muscular, né? A gente mensura a força muscular. Hoje, no laboratório, a gente usa talvez o meio termo aí entre a mão e o dinamômetro isocinético, que é a dinamometria manual. A gente avalia a amplitude de movimento. Eu pus aqui só um exemplo, né, do Lang Test. A gente pode ser usado aqui goniômetro, pode ser usado tecnologia, pode ser usado telefone celular, o que, né, nesse caso aqui, o que se mostrar mais acurado e preciso e reprodutível. A gente também lança a mão da avaliação de posturas, nesse caso aqui eu pus do pé, até porque a Cíntia usou por bastante tempo o FPI, que é o Foot Posture Index, mas não só ele, a gente pode usar outros testes de avaliação visual que criem índices, né, ou que criem números para que complementem a nossa avaliação do movimento. Então, seria uma avaliação estática associado a uma avaliação dinâmica, e o que será que a gente encontra disso, né? O que a gente pode levar para a prática clínica? Bom, para a prática clínica, eu pus o exemplo aqui de um trabalho recentemente escrito por nós, que se existe uma associação entre, por exemplo, a força muscular, que no caso da dor femoropatelar é considerado que as meninas com dor femoropatelar elas são mais fracas do que as meninas saudáveis, e nós não vimos associação entre a força medida de alguns músculos em 7 tarefas diferentes, fazendo 7 movimentos funcionais diferentes. Então, isso nos faz pensar até que ponto também essa quantidade de informações, ela ajuda, ela atrapalha, ela está associada, a gente tem que pensar de forma separada, né? Como é que a gente pode trabalhar com essas informações. Mais recentemente no laboratório, a gente
vem trabalhando com as questões de dor crônica, e mais de dor, propriamente dito falando, né? Fisiologia da dor. Então, a gente vem mensurando o limiar da dor por pressão, somação temporal e modulação condicionada. Então, o Tadeu, que foi meu aluno de mestrado, ele fez um estudo onde a gente percebeu, pelo menos até o momento, e na população que ele estudou, que não há, apesar de existir diferença entre as mulheres que têm dor no joelho e as que não têm, do limiar de dor por pressão, da somação temporal e da modulação condicionada, não há uma associação disso com fatores como força muscular, função, cinesiofobia e mesmo amplitude de movimento durante um agachamento unipodal lateral. Bom, e a biomecânica propriamente dito, né? A análise do movimento, talvez a gente possa chamar aqui de raiz, né? De avaliar a cinemática, cinética, atividade muscular dos músculos. Então, lá em 2015, a gente fez um estudo onde a gente quis trazer uma situação do dia a dia, né? Da prática clínica para dentro do laboratório. Então, entender como um salto triplo, que é comumente usado no esporte, para dentro do laboratório e mensurar como isso era entre esses dois grupos. A gente percebeu que existem movimentos com amplitudes diferentes e não só isso, a gente viu que essas amplitudes atingem seus valores máximos em momentos diferentes do movimento, né? Então isso acrescentou a literatura para entender que não só o movimento acontece maior ou menor de um grupo em relação ao outro, mas também acontece dentro da função em momentos diferentes. Isso deve ser levado em consideração, talvez deva ser levado em consideração no momento de se restabelecer esse movimento, se for o caso. Da mesma forma, o entendimento do momento de propulsão e do momento de aterrissagem dentro do salto também mostrou para a gente que esses grupos se diferenciam, né? Do ponto de vista do movimento, os movimentos são diferentes, a força aplicada no chão é diferente, e os músculos ativam diferente. Os músculos ativam diferente, e aí a gente difundiu isso de várias maneiras. Assim, eles ativam menos, eles ativam precocemente. Como isso está associado à dor, muita coisa pode ser questionada aqui. Então, para a gente entender, será que é uma pré-ativação por conta do momento que a pessoa está supondo que vai sentir dor porque ela tem um impacto? Ela ativa menos porque ela é incapaz? Será que ela não consegue realizar o movimento, já que a gente sabe que o movimento é diferente? Será que por essa razão a musculatura trabalha de forma diferente? Então a gente conseguiu notar que a intensidade do sinal e que o tempo desse sinal também, eletromiográfico, ou seja, da musculatura, por favor, não confunda isso com força, e sim da atividade muscular. Isso acontece em momentos diferentes e com intensidades diferentes. Sem, nesse momento, a gente poder criar uma relação entre a causa e o efeito do problema. A gente simplesmente detectou o problema. E talvez isso seja o que mais as pessoas entendem como análise do movimento, né? Ficar fazendo comparações. Mas a gente vai chegar em coisas mais aplicadas. Bom, e quando na prática clínica a gente avalia a amplitude do movimento de uma pessoa, será que isso representa, da mesma forma quando a gente faz um movimento, quando a gente realiza um movimento de agachamento, será que esse movimento de agachamento, seja para frente ou seja para o lado, ele ocorre na mesma amplitude, as articulações se comportam da mesma maneira quando a gente faz isso, quando a gente mede isso no exame físico? Então a gente conseguiu perceber, usando um método mais sofisticado de avaliação dos pés, que tem muito mais aí a se entender dentro da função do que na prática clínica. O que mostra que a gente pode fazer um caminho aí de via de mão dupla, né? Trazer parte do processo clínico, daquilo que a gente usa no dia a dia, para dentro da análise do movimento. E a análise do movimento, por mais teórico ou mais específico que seja, também acrescenta informações no momento em que a gente vai relacionar isso ao paciente quando ele está no consultório. Bom, mas será que isso se aplica a todas as atividades, né? A gente chegou a um momento no laboratório onde nós nos questionamos se as funções se diferenciariam. Então, será que quando a gente pede para o paciente agachar, né, em cima do step para frente ou para o lado, isso realmente se assemelha àquela dor ou àquela queixa que o paciente tem quando
ele realiza um movimento no dia a dia, na tarefa dele? Bom, a gente não consegue fazer isso na rua ou no ambiente do paciente, mas a gente tenta mimetizar o máximo possível. Então a gente tentou fazer isso nesse caso específico desse estudo, fazendo o paciente subir e descer escadas. A gente notou e tentou usar a ferramenta biomecânica como uma ferramenta de diagnóstico mesmo. Ela seria capaz de diferenciar os dois grupos. Então, se eu começasse a avaliar a pessoa sem saber o diagnóstico, será que a avaliação do movimento, a cinemática em específico, seria capaz de dizer você é o doente e você não é o doente? A gente encontrou pouquíssimas variáveis biomecânicas que são capazes, o que já seria esperado no meu entendimento, né? Porque uma ferramenta que vai simplesmente medir um movimento, acho difícil ela conseguir descrever muito especificamente, dar um diagnóstico, né, muito específico. Por essa razão, a gente considera, né, que a análise do movimento é uma ferramenta coadjuvante. Ela ajuda a entender melhor um diagnóstico que já é dado. E a partir disso, então, a gente criou uma interrogação ainda maior, que uma vez que isso acontece, que isso não estava acontecendo quando a gente avaliava articulações específicas em subida e descida de escada e planos específicos ao subir e descer a escada. E quando a gente anda, e quando a gente agacha para o lado, quando a gente se prepara para saltar, quando a gente cai de um salto, quando a gente agacha para frente, quando a gente sobe e desce escadas. Será que isso se comporta da mesma forma? Então, a Cíntia aplicou uma rede neural e aí a gente entra numa complexidade muito maior, porque quanto maior a complexidade do nosso problema, a gente precisa lançar mão de ferramentas mais complexas. Então, a gente comparou essas 7 atividades aqui, a gente usou uma ferramenta de rede neural que faz o quê? Que coloca um monte de amplitudes de movimento, todas as que a gente mediu, dentro de um algoritmo. Esse algoritmo faz aí uma diferenciação entre quem é saudável e quem não é saudável, ou seja, quem tem dor, e aí coloca um frente ao outro. E aí a gente vê aqui as diferenças encontradas ao longo do ciclo de cada um desses movimentos que eu falei para vocês, que mostra que aqui entre o preto e o cinzinho a gente tem diferença em todas essas tarefas. Poxa, então, com esse estudo, a biomecânica trouxe a informação de que se você quer avaliar a marcha, subir essa escada, agachar para frente, para um lado e para o outro, a avaliação do movimento vai mostrar para você que eles são diferentes. No entanto, mostrou que agachar anterior, né, fazer o step down anterior ou o step down lateral são os que mais diferenciam, e dos dois o step down lateral é o que é capaz de diferenciar ainda mais essa população. Então, se eu não tiver tempo ou por uma razão X eu quiser fazer só minha sugestão, baseado nesse estudo, é que você faça o step down lateral. Agora, se você optar por outros, nada impede que você também consiga essa diferenciação, pelo menos com base nesses resultados. Bom, a Letícia, ela fez o seguinte, ela quis saber então, será que uma ou outra articulação ela daria mais ou menos informações para fazer com que esses movimentos se diferenciassem entre esses grupos nessas 7 tarefas? Então, de forma resumida, o que a gente percebeu é que não, colocando, tirando, fazendo vários mix entre colocar e tirar um movimento só, 2 movimentos, 3 movimentos, voltar esses movimentos para esses 7 movimentos a gente não viu. A gente viu que usar todos é o que melhor dá resultado. No entanto, a gente vem caminhando com outros estudos e a gente acredita que talvez se a gente somar algumas variáveis, né? Será que se a gente somar as variáveis do quadril com a do joelho, a gente é mais sensível do que só olhar para o quadril? Será que se a gente usar o joelho e o tornozelo, a gente é mais sensível do que só o joelho? Ou não? Será que realmente, depois de mais análises, a gente vai voltar a entender que a gente tem que olhar para o todo e não para a parte, né? De qualquer forma, a biomecânica entra para acrescentar aí mais informações sobre isso. E mais à frente, a nossa esperança é: será que juntar tarefas e não só uma tarefa nos aumenta a especificidade da nossa capacidade de entender o movimento? Então, será que a gente entenderia melhor se a gente juntasse grupos de testes funcionais? Então, no futuro próximo, a gente espera trazer essa resposta para vocês. A análise do movimento também chegou num ponto que a gente sai da simplicidade. Eu acho que eu vou assim de um extremo ao outro, né, do mais
simples ao mais complexo, no meu modo de entender, que seria simular computacionalmente o movimento. Então, a gente entra com dados biológicos, ou seja, entra com a cinemática, com a cinética, com a eletromiografia do paciente, aplica um monte de conta, e aí a gente testa esse modelo para ver se ele parece com o real, e uma vez parecendo, a gente pode alterar variáveis aqui. Atividade muscular, aumentar a ação do músculo, mais atividade elétrica de um músculo, rodar um osso, colocar um osso numa posição, limitar a amplitude e dar um play no vídeo e ver como é que isso vai se comportar. O problema aqui é que a gente está simplificando, né? Não esqueçam que modelo é simplificação. A gente não sabe como o sistema nervoso vai se adaptar a essas mudanças. Isso nasceu para tentar melhorar o entendimento de pacientes com doenças neurológicas. Eu lembro que na ocasião o questionamento era, bom, a gente está simulando isso para alguém que já tem um problema neurológico, como é que a gente sabe o que isso vai acontecer se a gente intervir? Né? Principalmente nesse caso específico eram cirurgias. Né? Eu acho que para o paciente ortopédico talvez isso faça um pouco mais de sentido, é necessário ainda muito estudo para a gente entender. A gente fez em parceria com um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro isso para o salto, né? Para o salto triplo, para o triplo hop test. E a gente conseguiu validar o modelo e entender como esses músculos e até predizer a ação de outros músculos que a gente não tinha feito a coleta para pacientes com dor femoropatelar. Bom, mas se a pessoa aí que manda no corpo é o cérebro, né? Quem faz a orquestra cantar e tocar, quem emite o som, né? Quem dá as ordens é o sistema nervoso, nós nos interessamos muito por saber como é que ele se comporta no paciente com doença neuromuscular, com doença musculoesquelética. Né? Então, hoje já existe muitos estudos tentando entender como o cérebro se comporta quando a dor acontece no sistema musculoesquelético, e a gente quis entender então como é que isso acontecia para um paciente com dor femoropatelar. Esse é o nosso estudo mais recente, em parceria com uma equipe de Madrid, onde a gente então estudou o sinergismo muscular. O sinergismo muscular tem várias definições, mas ele pode ser definido, e é a definição que a gente usou aqui, que seria a quantidade de sinais que o cérebro manda para um grupo de músculos trabalharem, porque a maior parte dos estudos descrevem a atividade de músculos individualmente. E a gente sabe que o cérebro não tem nem tempo para perder querendo comandar um músculo específico diferente do outro, né? Assim, seriam muitos comandos, a complexidade seria muito grande. Então, de uma certa maneira, o que ele faz para simplificar, ele manda vários comandos. Então, eu estou mandando esse comando e, pelos resultados que a gente teve desse estudo, nos parece, e a gente escolheu o step down lateral por conta dos estudos anteriores, parece que durante a fase de agachamento, o cérebro manda um sinal que um número de músculos se coordenam e contraem para realizar esse movimento. Um segundo momento, o cérebro manda um segundo sinal, e esse sinal serve para fazer o fim do agachamento e o começo do retorno para a posição inicial. E um terceiro para ele fazer um movimento de extensão, ou seja, para voltar à posição inicial. Então, esse estudo mostrou que mesmo em pacientes que têm dor, né, e a gente fazendo um caminho inverso aí, né, tirando o sinal dos músculos para entender como o cérebro comanda ele, que parece que há uma alteração aí de comando, de controle do movimento, de coordenação desse movimento para essas meninas dentro dessa tarefa. Tá? Bom, e a análise do movimento, né? Apesar da palavra aqui estar colocada talvez de forma equivocada, né? A gente não está falando de análise do movimento, e sim do estudo do movimento. Ela pode ajudar do ponto de vista clínico. Então, ela pode sim, ser usada para a gente programar ou testar a eficácia de alguns protocolos. Nesse caso específico, a gente usou para tentar entender se o corpo responderia de forma aguda a um comando verbal, tentando mimetizar o terapeuta, dando um sinal para o paciente flexionar mais o tronco quando agacha, ou aduzir menos o quadril quando agacha, e depois, de forma randomizada, dar uma informação da posição segmentar no espaço, de sinestesia. Então, dava a informação para o paciente através das câmeras,
e do movimento que aparecia projetado numa tela e a pessoa precisava corrigir. O que a gente viu é que quando o comando verbal é dado, o feedback verbal é dado, o tronco consegue alcançar os parâmetros que a gente gostaria, o quadril não, mas quando essa informação é dada de forma mais precisa, ou pelo menos a gente acredita ser mais precisa, porque aqui era simplesmente realize o movimento tal, e aqui era atinja a amplitude do movimento tal, o tronco e o quadril, como já esperado, conseguem fazer com que esse movimento ocorra. No entanto, a gente fez outra pergunta dentro desse estudo, que era, se o movimento acontecer, o paciente vai sentir menos dor? Porque na ocasião a ideia era de que era o movimento que produziria essa dor. E a gente viu que em nenhuma das situações isso acontece. Independente do comando e do movimento que o paciente fez sob o comando verbal ou sinestésico, a dor imediatamente não mudou. O que talvez possa esclarecer, né, ou ajudar a esclarecer junto com estudos mais de fisiologia que venha aparecendo mais recentes, que talvez a dor não tenha tanta relação com a mecânica nesse caso. Bom, pode também nos auxiliar a mensurar protocolos clínicos. Então, esse é o estudo de mestrado da NAR, onde a gente criou um protocolo usando exercícios que já eram consagrados na literatura, e a partir desse protocolo a gente incrementou usando exercícios de controle motor. E a gente avaliou isso através da análise do movimento e outras ferramentas clínicas, mas da análise do movimento também, para verificar se esse movimento mudava, porque até então acreditávamos que era o movimento que causava, né, o problema, ou pelo menos ele faria parte do problema, ou grande parte do problema. E a gente viu que, ao final do estudo, que independente do protocolo, os movimentos não mudavam, e nesse sentido, mas a dor melhorava, a função melhorava. E aí, nesse sentido, a gente consegue, então, discutir um pouco melhor o papel do movimento, o papel do treinamento, porque a gente fez a mensuração de um movimento e não treinou esse movimento específico. Então, a análise do movimento aqui levanta não só a questão de mensurar a eficácia ou não de uma determinada técnica de tratamento em relação a outra, mas também nos questionar coisas no sentido de se o próprio tratamento está indo na direção do que a gente entende como conceito do movimento, agora mais do ponto de vista neural do que do ponto de vista mecânico. Bom, o que eu gostaria que vocês guardassem, né, de todas essas informações que eu passei de uma forma muito rápida e bem superficial, né? A análise do movimento, ela pode ser usada para avaliar todas as articulações do corpo? Pode. Pode ser usada para avaliar uma única articulação do corpo? Também pode. Agora, qual delas? Qual eu vou optar? Eu vou avaliar tudo? Eu vou avaliar uma só? Porque a análise do movimento nasceu com um embasamento nesse sentido, de que ter a avaliação tridimensional, eu tenho um entendimento do corpo como um todo simultaneamente, coisa que o olho humano é incapaz de fazer. Então, em algum ponto aqui da minha fala, a minha tentativa foi mostrar para vocês que talvez em algum momento faça sentido olhar para uma única articulação e em outros muitos momentos ou em outras muitas disfunções isso não faça sentido nenhum, tá? Então, analisar um único movimento ou uma única tarefa, se a gente pegar a análise de marcha, que é o movimento mais estudado talvez no mundo inteiro, quando a pessoa vai para a análise de marcha, ela vai para a análise de marcha, a queixa dela é andar. Mas quando a gente vai para as principais disfunções musculoesqueléticas, às vezes nem o andar é a queixa de dor do paciente, é durante uma outra tarefa. Então, será que essa única tarefa só precisa ser analisada? Ou será que se a gente fizer um combo de tarefas, a gente vai ter um melhor resultado para guiar o nosso tratamento e entender melhor o paciente, né? Com certeza, se já não paramos, né? Acredito que a gente evoluiu muito nos últimos anos, parar de pensar que a análise do movimento olha para o movimento dos ossos e dos músculos só, né? Que são só eles os responsáveis pelo movimento, e tentar corrigir só alavancas e corrigir efetuadores, né? Músculos. Lembrem-se que a gente tem sistemas sensoriais, que a gente tem o sistema nervoso, que a gente tem outros sistemas que alimentam o movimento, que não é só ossos e músculos, que não são apenas ossos e músculos, tá?
E isso é muito complexo, inclusive, tá? E uma vez entendendo tudo isso, existe um abismo né, na minha capacidade de entender todo esse processo, entre entender um movimento, por exemplo, aqui de agachamento, e querer que a partir desse teste que eu faço aqui, eu vou melhorar um determinado movimento que o paciente tem queixa, como correr, como subir escada ou descer escada, tá? Então, e nesse sentido, eu acho que o controle motor dentro da biomecânica, né, essas coisas misturadas ou agregadas, são a melhor forma da gente conseguir responder todas essas perguntas, que são muito mais perguntas, com certeza, até hoje, do que respostas que a gente tem sobre o entendimento do movimento na maior parte das disfunções dos membros inferiores que a gente tem conhecimento. É isso, pessoal. É o que eu tinha para deixar de mensagem para vocês e fazer assim uma abertura aí. É isso. Nara, eu passo para você a bola. Nossa, gente, é um pouco emocionante para mim, sabe? Ver todo esse processo aí, desde 2012, os primeiros trabalhos com análise do movimento voltado para dor fêmuro-patelar. É muito gostoso ver, nossa, de onde a gente saiu e análise do movimento de forma geral, né, para esse tipo de paciente, porque o nosso laboratório, a gente tem a graça de acompanhar ou até sem falsa modéstia, de ditar aí alguns nortes para análise do movimento voltado para esse tipo de disfunção, né, que é dor no joelho. Então, olhando para esse histórico, a gente seguiu o histórico mais ou menos do mundo, né, a respeito disso, e aí a gente saiu, se vocês puderem perceber, a gente saiu de uma visão biomecânica extremamente restrita, com uma baita lupa, olhando ali para o pico da flexão do joelho, no finalzinho do agachamento, como algo importante, né, o pico da adução do fêmur, como algo importante dentro do entendimento de um indivíduo com dor fêmuro-patelar, né, ou da utilização da biomecânica, da análise biomecânica para esses indivíduos, e a gente foi passeando, ampliando essa lupa, olhando para outras articulações, olhando para o sistema de movimento dos membros inferiores, e aí a gente foi ampliando ainda mais, olhando outros sistemas, né, para tentar entender o comportamento de movimento. E acho que a gente, talvez, o Paulo, que veio da neuro, ele levanta a bandeira de que a gente, na ortopedia, fez mesmo andou no contrafluxo da coisa toda, né? Porque, de fato, é o cérebro que comanda tudo, de forma geral. E nesse princípio, aí eu queria chamar talvez a Cíntia, né, para tentar abordar um pouco melhor isso. A gente entende, existem várias teorias para tentar explicar, né, o comportamento motor, mas a gente sabe que existe, antes mesmo daquela coisa efetiva de dobrar o joelho, existe planejamento, existe coordenação, centros motores relacionados a isso, né? E a Cíntia fez um excelente trabalho avaliando sinergias musculares nesses indivíduos. E aí eu queria, Cíntia, que você explicasse para a gente, né, qual foi o resultado do teu trabalho, e você que trabalha mesmo atendendo esse tipo de paciente na clínica, o que a gente consegue aplicar com essa visão geral de coordenação, de controle de movimento, entendendo que o movimento é muito mais do que só aquele sistema de alavancas de dobra, estica, né, aduz, não aduz muito, enfim. Eu acho que, né, a aula do professor foi brilhante no sentido de, né, indo em direção a essa síntese que você fez, né? A gente estava com uma lupa, a gente ampliou o olhar e foi para outros sistemas, né? Então, como muito bem o Paulo falou na aula, o sistema nervoso, de acordo com a teoria das sinergias musculares, o sistema nervoso, ele encontra uma forma, quase como uma economia de energia, para resolver os problemas dos graus de liberdades que a gente tem, né? Então, ele não vai enviar um comando para cada unidade motor específica para o músculo contrair naquele momento. Isso seria uma demanda muito grande para o cérebro. Então, por meio dessas energias, ele simplifica o seu trabalho, agrupando o comportamento desses músculos, né? Então, durante um comando, ele ativa grupos musculares específicos em um determinado momento, e isso pode se sobrepor, e essas musculaturas têm
participação diferente em cada uma dessas energias, mas eu acho que o grande ponto é o ampliar o olhar, né, para dentro desse indivíduo. Tanto em questão de tarefa, como a gente viu, e mesmo quando a gente olhava só para picos de movimento, amplitudes, a gente via que para cada tarefa o comportamento era diferente. E quando a gente olha para essa energia muscular, a gente pensa também no contexto e ambiente do que o indivíduo está inserido, mas talvez traga uma reflexão no sentido de, será que se eu fortalecer aquela musculatura de forma isolada, isso vai ser transferível para a tarefa? Então, acho que o grande ponto talvez até direcionar o nosso trabalho para ser tarefa específica, o objetivo específico do paciente, e lógico que o trabalho individual, ele é importante em alguns momentos, né, desde que dentro da sua avaliação você enxergue isso de alguma forma, mas entender que o movimento não acontece só porque a musculatura, você fortaleceu aquela musculatura específica, e talvez a gente tenha que direcionar esse olhar muito mais para a tarefa e não trabalhar as coisas individualmente, igual na avaliação, onde a gente tem que ampliar todo esse olhar, né? E não ficar muito com uma lupa, né? De fato, dar essa abrangência maior. Muito bom. Eu acho que isso é, de verdade, acho que foi disruptivo, assim, dentro da fisioterapia, ou tem sido, porque normalmente a gente na clínica, né, tendia a pensar que, primeiro, a gente se movimentava como a gente se movimentava, porque um músculo específico estava fraco, ou o músculo responsável, né, pelo controle daquela articulação especial estava fraco. E o que a Cíntia está falando para a gente é que a gente não trabalha com recrutamentos isolados ao longo da execução de qualquer movimento. Existe uma sinergia, né? Existem sinergias, existe um sistema de sinergias que é desenvolvido com um dos objetivos como menor gasto energético, né? E isso vai depender de várias variáveis daquele indivíduo, inclusive, aparentemente, da dor, né? Da experiência de dor dele. Mas o fato é que a ideia do movimento, né, essa resposta que a gente dá no sistema de movimento vai muito além da fraqueza específica de um músculo em especial. E o retorno ou o ajuste ou o trabalho, né, dentro desse sistema de movimento também vai muito além de trabalhar o fortalecimento específico daquela musculatura, né? O Paulo sempre falou isso. Ok, você fortalece, mas quem vai usar? Como que o cérebro vai usar aquela força? Ele precisa ser treinado para isso, né? Enfim, então é o que a Cíntia tá concluindo para a gente aqui, que eu acho que é o pulo do gato do teu trabalho mesmo, Cíntia, é trabalhar a função, a tarefa, colocar de novo, né, essas sinergias em treino, talvez, e aí talvez a gente vai tentar entender como faz isso ao longo de mais trabalhos, né? Porque pensando na tarefa específica que a gente avaliou, a gente encontrou que o sistema nervoso central, ele resolve o problema da tarefa da mesma forma, tanto para o indivíduo com dor, quanto para o sem dor. Então, ele envia 3 comandos para resolver, no caso, o step down lateral. E pensando nisso, né, olhando para dentro dessas sinergias, o que a gente começa a ver é que existem participação diferente desses músculos para o grupo com dor femoropatelar. E aí, como que a gente trabalha isso, se não na tarefa, né? Como é que eu vou trabalhar, fazer um fortalecimento muito direcionado para o músculo sem pensar na tarefa, sendo que são momentos específicos que essa musculatura entra e participa diferente. Muito bom, muito bom. Cíntia, dentro do que você achou, quais grupos musculares, você elencaria alguns grupos musculares importantes que talvez não valesse a pena a gente trabalhar isoladamente, mas dentro do que a gente propõe para o nosso paciente, né, que são problemas motores, a gente tem como tentar priorizar isso, mas ainda assim dentro da tarefa, né? Existem grupos específicos que você elencaria aqui para a gente levar isso para a clínica?
o que a gente viu foi principalmente o quadríceps, né? O que a gente encontrou. Então, existe uma coordenação muscular prejudicada, ou pior, comparado ao grupo sem dor, para o reto femoral e para os vastos, e uma participação diferente desses músculos dentro da sinergia. Então, o principal são os músculos que atuam no local onde o paciente refere dor. Show. Acaba que a gente espalhou, né? Olhou para o quadril, para tronco, para pé, e no final das contas a gente achou aí, mais uma vez, algumas coisas mais locais, e que sim, faz sentido, mas que não trabalha sozinho, né? Acho que esse é o ponto aí principal quando a gente fala de tarefa. Muito bom. Já que você falou de quadríceps, eu vou chamar a Letícia para a roda, fazendo uma reflexão também. Bom, a gente sai, né, ou tá saindo de um raciocínio extremamente biomédico dentro da área da saúde. Quando a gente fala da área da fisioterapia em especial, a gente está saindo do que a gente chama de raciocínio cinesiopatológico, em que a gente olha para o movimento, né, alterado, talvez, ou como a gente julgando ele como alterado, como a causa de todos os problemas, né? Da dor no joelho, da unha encravada, do cabelo que cai. Enfim, a gente, como fisioterapeuta, tem enraizado demais, né, no nosso DNA aí, essa ideia de olhar para o movimento e achar que ele é a culpa da dor. Porque, como o Paulo bem colocou ali, de fato, esses indivíduos com dor femoropatelar, quando comparados a indivíduos sem dor, eles se movimentam diferente, né? Se movimentam diferente, de fato. A grande questão é que os estudos mostram para a gente que as alterações de movimento, esses movimentos diferentes, seja por maior amplitude, por tempo atrasado, por menor amplitude, aparentemente são fatores associados ao contexto da dor e não fatores causais, né? E aí, dentro desse raciocínio, a gente começa a se questionar. Movimentou errado, né? Porque a gente sai desse contexto de movimentou errado e por isso doeu. Agora a gente volta, tá indo para dor, o paciente tem essa condição, ele tem dor no joelho, ele tem dor femoropatelar. E aí a gente vai ampliar. O que tem associado a isso? Né? Dentro dessas coisas associadas, a gente encontra alteração de sinergia, a gente encontra um pico de flexão de joelho reduzido, por exemplo, ao descer uma escada, a gente encontra algumas outras variáveis, mesmo biomecânicas reais associadas ali, mas tem muito mais coisa dentro desse balaio de gato aí, né? E que talvez estejam, inclusive, direcionando esse indivíduo para se movimentar agora de uma forma diferente. E aí a gente traz para dentro desse contexto todo os fatores psicossociais ou comportamentais associados, né? E aí, Letícia, eu queria que você, de repente, discorresse um pouco para a gente, né? O que você enxerga, né, a importância, o que a literatura tem trazido da importância desses fatores, né, a cinesiofobia, o medo relacionado ao movimento, né, as crenças de que se eu usar mais esse joelho, eu vou desgastar mais a minha cartilagem. Como que você vê isso agora como talvez fator associado à dor e também associado à forma que esse indivíduo se movimenta? E como que a gente pode intervir nisso, né, de maneira individual? Sim, sim. Naira, eu acho que nessas questões todas a gente acaba trazendo mais dúvidas e questionamentos do que certezas, né? E eu acho que é isso que está movimentando a análise do movimento a se construir de forma diferente, né? A tentar, de repente, sair dessa posição de causa e efeito, né? Eu acho que a análise do movimento, por um grande tempo, assumiu essa posição, né? Bom, essa é a causa e esse é o efeito desse movimento ou dessa dor e etc. Que é exatamente como você introduziu, né? Falando da questão cinesiopatológica, né? Eu acho que, eu entendo, né, que esses fatores biopsicossociais, eles tendem a somar no nosso entendimento da análise do movimento, né? Por muito tempo eu fiquei um pouco assustada com a ideia de que, bom, então tudo que a gente estudou até agora sobre o movimento caiu por terra, né? Nada mais disso faz sentido, então os problemas são, de fato, psicossociais, até que, né, isso foi sendo um pouco melhor digerido para mim, e eu acredito que para as pessoas que estudam a análise do movimento foi sendo digerido aos poucos, porque nós precisamos levar em consideração, e isso o Leandro Fukuzawa aqui, né, que está sempre presente no em ortopedia,
ele traz muito bem, né? Ele diz, bom, não estamos e não podemos excluir os fatores biopsicossociais, né? Quais são os aspectos biológicos que estão aí contribuindo para essa disfunção, para essa dor e etc. E aí, Naira, eu concordo com a sua introdução quando você diz que a gente precisa, que às vezes as alterações de movimento, elas entram mais como consequência do que talvez como causa, né? E eu entendo, de acordo com o que a gente tem feito no laboratório, pesquisado, eu entendo que tá tudo bem quanto a isso, né? Não necessariamente a gente precisa, de fato, descobrir qual é a causa geradora daquela dor, e sim tentar intervir nessa dor, né? Seja com as manifestações que o corpo apresenta, né? Sejam com as alterações de movimento que a gente sabe que de fato existe, né? Então, eu comecei, e eu acho que a literatura está começando, né, a caminhar nesse sentido de tentar olhar, bom, já que nós não estamos, de fato, conseguindo achar uma causa única, né, já que muitas das causas das disfunções ortopédicas são multifatoriais, tudo bem, vamos então entender como é que a gente pode abordar esse paciente de forma multifatorial, né, de forma multidisciplinar, com um olhar mais multidirecional, digamos assim, né. E eu acredito que isso esteja vindo como uma ruptura de crenças para nós, enquanto fisioterapeutas, que atendemos o paciente, e que por mais que nós sabemos que nem sempre vamos achar a causa, a gente ainda continua procurando, né? Como uma tentativa de tentar tratar melhor esse paciente, né? Como uma tentativa de tentar atacar diretamente na raiz do problema. Percebo que isso tende a mudar, né? Eu acho que as coisas vão começar a caminhar para um olhar multifatorial, tanto para as causas dos problemas, quanto para a abordagem. E aí, só para fechar esse meu raciocínio, eu acho que também a análise biomecânica traz respostas sobre fatores de risco, e não necessariamente causa, né? Acho que há uma confusão sobre o que é causa e o que é fator de risco. Fatores de risco, algum grupo de indivíduos pode apresentar, outro grupo de indivíduos pode não apresentar, né? Não necessariamente esses fatores de risco de fato vão manifestar uma doença, ou uma dor, ou uma disfunção, né? Então eu acho que a análise do movimento, ela consegue contribuir com fatores de risco, que foi um pouquinho que a gente tentou fazer no nosso estudo, eu e o professor Lucarelli, a Cíntia e tal, sobre as variáveis do movimento. Muito bom, muito bom. Eu gosto da ideia de que, assim, a tua fala me chamou a atenção quando as pessoas falam assim, a gente não precisa mais saber de biomecânica, já que não existem fatores de risco extremamente importantes dentro desse contexto biomecânico, né, de variáveis físicas e tal, a gente tem que esquecer disso. E aí eu costumo dizer que a gente ainda está engatinhando, inclusive, na análise do movimento, até como utilizá-la, né? O que usar da análise do movimento para interpretar esses pacientes dentro do contexto ortopédico, né? E aí, talvez uma dos nossos próximos passos, e o laboratório já começou a fazer isso, é entender essa complexidade, ou tentar entender essa complexidade, e colocar ali no mesmo balaio, né, várias outras variáveis que não só biomecânicas, para ver se existe uma interação entre elas e de fato a gente consegue entender melhor esse mundo bio, psico e social, que são variáveis distintas, mas que se interagem. Então, o indivíduo que apresenta, por exemplo, receio de dobrar o joelho porque ele acha que vai piorar a cartilagem dele, ou já teve uma experiência ruim com dor ao fazer esse tipo de movimento, quando ele entra no nosso laboratório, ele acha várias outras estratégias para fazer o agachamento. E a gente identifica déficit de flexão de joelho, mas não necessariamente porque o quadríceps está fraco e isso causou o déficit de movimento, né? Enfim, eu acho que expandir essa lupa vai fazer bastante diferença para a gente nos próximos anos aí, dentro do contexto da biomecânica. E nesse sentido, eu queria ouvir do Paulo. A gente tem... Pode falar, Letícia. Você quer falar? Desculpa, Nara, só ia fazer um complemento. Eu só queria fazer um complemento a respeito você falou das variáveis, né? E se a gente for olhar para as variáveis biomecânicas de formas individuais, né? E aí eu não estou extrapolando para as variáveis de aspectos psicossociais, mas pensando em variáveis biomecânicas,
nós temos diversas variáveis que podem contribuir para a execução de um movimento. Né? E foi um pouco que nós tentamos fazer no nosso estudo, né? Tentar olhar para essas variáveis de formas individuais e também tentar olhar para essas variáveis de forma ampla, né? Ou melhor, um conjunto de variáveis. E aí eu deixo uma provocação, né? Se só falando dos aspectos biomecânicos nós já temos diversas variáveis que podem se comportar, né, e influenciar no movimento de formas diferentes, e quem dirá quando a gente extrapola para variáveis, né, de aspectos psicossociais, de aspectos de cinesiofobia e de outros aspectos, né, por exemplo. Então, só deixar uma provocação aí para essa fala final. Muito bom, muito bom. Eu sempre escutei o Paulo falando, e ele sabe, né, ele veio de um ambiente em que a análise do movimento é muito mais útil para diagnóstico, para tomada de decisão, inclusive cirúrgica, que é ali, né, o mundo da neurologia, enfim, da neurocirurgia. Ele consegue ter esse raciocínio bem mais amplo. E eu queria te fazer essa pergunta, Paulo. Você acha que a gente está... Às vezes eu me pergunto assim, se a gente subutiliza a análise do movimento, a interpretação, até a forma da gente conseguir usar os dados, né? Dentro do laboratório, você já jogou a gente para análise de sinergia, você já jogou a gente para avaliar índices, né? O GDI trouxe para dentro da ortopedia. Então, são várias outras formas de usar a análise do movimento, mas talvez com uma interpretação mais complexa e talvez mais realista até, né, do que é o comportamento motor. O que você acha? Para onde que a gente está caminhando? O que a gente ainda tem aí dentro da análise do movimento para contribuir nessa nova visão, né, para onde a gente está indo aí de modelos complexos? Bom, eu, sinceramente, essa resposta eu não sei precisar, né? Porque, num determinado momento, eu parei para pensar, se eu não me engano, acho que ano passado, quando a gente estava num ponto bem complexo, assim, da análise de dados da Cintiq, que era parar para pensar, assim, se não era muita informação para pouco problema. Então, se a gente for estudar, por exemplo, o esporte, a biomecânica do esporte, às vezes uma variável muito pequena de tempo, de espaço, ela faz um sentido grande, né? A gente está indo, bem como você disse, eu influencio muito vocês porque dentro da área neuromuscular a gente vai procurar o fio de cabelo. E eu tenho tentado aí nesse sentido para ver se eu acho alguma coisa. Se isso realmente vai ajudar de alguma maneira a melhorar o entendimento e o tratamento, eu acho que só o futuro vai nos dizer. Mas eu tenho um receio de talvez estar indo para o caminho errado. Não errado, porque ciência é ciência. Você testa uma hipótese, você pode chegar à conclusão que a hipótese está correta, né, ou não. O que eu vejo é que a análise do movimento tem contribuído nos últimos anos muito mais do que ela já vinha contribuindo. Para nós fisioterapeutas, ela tem sido eu acho que uma linha divisória do que era a análise do movimento para neuromuscular, que é praticamente um mundo onde só médicos prescrevem, só médicos laudam, só médicos assinam. Eles não assinam sozinhos, obviamente, até porque nessa área as condutas são médicas, então, obviamente, o nicho maior, né, na tomada de decisão é deles. E é pouco utilizado pelos fisioterapeutas, por incrível que pareça, onde as disfunções são muito mais aparentes. E na ortopedia, onde as disfunções são muito mais sutis, e no esporte, prefiro não falar, é muito suave. Mas eu vejo que aí, nesse caso, a nossa área, ela tomou mais conta do pedaço, sabe? Então, assim, eu fico contente nesse sentido, de ter ido para um lado onde eu vi que uma coisa que eu sempre sonhei na área da neuro, ela vem se realizando na área da ortopedia. O quanto isso vai ajudar, eu acho que a gente vai precisar de um tempo. No comentário de vocês aí sobre o bio, o psico, o social, o sociodemocrático, o cristão, sei lá a questão é que a gente ainda tem pouca informação do bio, do psico, do social e do mecânico. Eu acho que a gente tem pouca informação de todos. E aí, assim,
Eu que entendo, sei lá, eu não entendo de nada, mas acho que entendo de análise de marcha, quero jogar análise de marcha para agachamento. Quem estuda dor crônica no rato quer jogar isso para quem tem dor no ombro. Entendeu? Então eu acho que a gente está num momento assim de pulverizar muita informação, um brainstorming científico e comunitário, e sei lá, talvez daqui 10, 5, não sei quantos anos, a gente vai ter um momento um pouco mais de paz para entender. Eu acho, mas é um bom momento, tem muita gente pensando, tem muita gente repensando, né? Então, isso eu acho legal. Muito bom. Eu tenho o mesmo receio, as mesmas aflições, ou bem próximas disso, mas ao mesmo tempo é muito legal ver que, fechando talvez com que uma das coisas que você colocou lá, é assim, a análise do movimento também está aí para testar as nossas hipóteses, inclusive clínicas, né? Uma vez que a gente supôs em algum momento que a melhora dos pacientes vinha pela mudança de movimento. E só a análise do movimento mostrou para a gente que, pelo menos não com uma magnitude importante, ou ela não é necessária, né? Ou, enfim, a gente ainda precisa entender o que é mesmo um movimento que vale a pena ser modificado, né? Qual que é a magnitude desse movimento que vale a pena ser modificado. E isso, mais uma vez, só algo que quantifique o movimento sem relacionar como causa ou como efeito, enfim, vai ser possível usar para responder. E, mais uma vez, a gente está na jogada, né? Então, que deu para a gente entender assim que a gente saiu de um contexto de que a gente não sabe nem o que é se movimentar errado, né? Na maioria das atividades que a gente avalia, mas a gente consegue quantificar, talvez agora abrir a lupa para ver o que mais, além das valências físicas, tem relação com esse movimento diferente, vamos dizer assim, para não chamar de errado ou patológico, né? Eu gosto da ideia da gente tentar abolir esse termo cinésio patológico, porque a gente parte do princípio de que tem algo lesivo no movimento, e a gente tem visto que talvez não seja necessariamente essa a interpretação. E, ao mesmo tempo, temos chão aí, porque eu acho que a gente ainda está usando pouco mesmo dentro da ortopedia, como o Paulo bem falou, a gente está engatinhando dentro da ortopedia e esporte, né, com análise do movimento e toda a estatística relacionada a esse tipo de análise também, ainda tem isso. Então, eu ficaria aqui com você. Eu estou falando isso em todas as aulas, gente. Eu ficaria horas aqui conversando, inclusive porque faz tempo que a gente não conversa pessoalmente. Mas eu preciso acabar. Talvez, vamos tentar fazer isso de uma forma rápida. Uma mensagem final de cada uma, assim, rapidinho. Depois de tudo que vocês viram, depois dos anos que vocês estão dentro do laboratório, o que vocês tiram de todos esses anos aí, voltado para a dor femoropatelar, para a gente fechar com o raciocínio inicial? Vamos começar, sei lá, acho que eu chamei a Cíntia, depois a Letícia, depois o Paulo. Bom, eu acho que o principal ponto aí que a gente não deve negligenciar o movimento, né? E apesar de ser um desfecho secundário nos nossos estudos, ele é algo a ser considerado. Então, nós somos profissionais de origem, né? Profissionais do movimento. Então, eu acho que a gente não deve perder esse olhar. Então, ampliar mesmo o nosso olhar para dentro do movimento como um todo e considerar todos os pontos aí que a gente vem abordando e vem conhecendo e vem desbravando, principalmente pensando na dor femoropatelar, que é o nosso foco aí de estudo. Acho que é isso. Bom, eu concordo muito com a Cíntia, né? E eu não quero falar aqui mais do mesmo, mas a ideia é que a análise do movimento, ela continua, né? E eu espero que ela continue contribuindo, né, em todas as suas etapas de abordagem com o paciente, seja no processo avaliativo, seja para prognóstico, seja para evolução, seja para diagnóstico, né? Acho que a Cíntia falou muito bem quando ela disse que somos profissionais do movimento, né? Então, independente se essas alterações do movimento, né, essas variabilidades motoras existem ou não, nós vamos ofertar o movimento para o paciente enquanto fisioterapeutas, né? Então, esse olhar para o movimento, ele nunca pode cessar,
né? Pelo contrário, ele só deve ampliar e aumentar cada vez mais. Então, eu deixo essa reflexão, e em específico para a dor femoropatelar, eu acho que estamos aí com uma lista gigantesca de fatores de risco, né, que nos deixam aí, fatores de risco biomecânicos, né, que nos deixam aí talvez um pouco inseguros para o manejo com o paciente, mas nós temos a análise biomecânica, trouxe tantos fatores de riscos diferentes, mas também trouxe respostas para o tratamento, né, então a gente tem um pouco mais de norte literário, assim, para poder atender o paciente. Acho que é isso. Eu estou ouvindo vocês e, bom, primeiro vou deixar registrado para o mundo o quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês, já que vocês três fazem parte da minha vida, fizeram de uma forma e hoje fazem parte de outra, mas continuam aqui, né, sempre na barra da saia. Isso é bom, isso é ruim porque eu me sinto cada vez mais velho, mas é bom porque eu vejo que, de uma certa maneira, as coisas que eu valorizo, elas estão sendo levadas adiante, né? Quase como pregar, como eu brinco, né? Pregar no deserto, mas é isso. Em relação ao que está acontecendo, o que vai acontecer com a análise do movimento e a dor femoropatelar ou outra doença musculoesquelética, eu acho que isso é simplesmente entender um pouco o que é ciência, o que é a prática baseada em evidência, é saber que o que a gente fala hoje a gente vai negar amanhã e a gente vai ter que negar com muita sabedoria. A gente hoje enaltece uma determinada área relacionada ao movimento e esquece de outra. Daqui um ano a gente está fazendo o inverso. Então isso é só para que a gente não crie... eu sei que essa palavra está na boca de pessoas que dão asco às vezes na gente, mas a gente está polarizado até nisso, né? Até nessas questões de se eu trato A desse jeito, não posso tratar do jeito B, se eu analiso do jeito A, não posso analisar do jeito B, sabe? Então, ao invés de a gente agregar, eu acho que está segregando demais, né? A minha opinião é essa. E, de novo, eu acho que é só uma questão de espera, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Só espero que todo mundo faça as coisas da forma correta, éticas, e tenho certeza que os pacientes vão se beneficiar disso. Muito, muito, muito bom. Para mim é uma satisfação extra, gente, de verdade. Paulo, você sabe da admiração que eu tenho por você, por tudo que você tem construído no laboratório, idem em relação às meninas, trabalhamos juntas há muito tempo. Então, para mim é uma alegria gigante estar aqui com vocês. Gente, precisamos nos despedir. Vocês veem que tem um amor, né, extra aqui também de todos nós. Muito obrigada por aceitarem. Eu sei do tempo de todo mundo. Obrigada de verdade a cada um de vocês, tanto pela contribuição agora na aula, quanto pela contribuição na ciência, em especial, todo mundo com um trabalho publicado aí, isso é muito bom. E é isso, galera. Tenho certeza que esclareceu, espero pelo menos que tenha esclarecido muita coisa. Mais uma vez, obrigada, um beijo para todo mundo. Podem se despedir, senão Tchau, a gente fica até pessoal. amanhã. Obrigada. Tchau, obrigada, foi um prazer. Obrigado, turma do Fisioterapia. Tchau, tchau.